Estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Mais uma live começando. Semana passada foi muito legal, mas percalços técnicos nos pegaram. A internet, gente, não queria funcionar por nada. Demorou um tempão pra gente conseguir estabilizar. Coisa deu uma emoção aqui na gente. Tava tudo prontinho pra começar, cara. Na hora que dá play, a internet cai e eu falando aqui pelos cotovelos e do nada a turma só me avisa assim, ó, você tá travado, não adianta nada, para tudo. A gente quase teve uma síncope aqui, mas deu certo, né, Gi? Foi da hora. Hoje a tecnologia não vai nos vencer, Gui. Não, hoje vai dar tudo certo. Hoje, né, pelo menos, hoje foi preparado com todo carinho, com, assim, plano de fuga, de emergência, saída alternativa. Hoje nós temos várias... Airbag. Não, hoje a gente, pô, se preparou para todos os planos. Então, se cair é porque, cara, as máquinas vão nos vencer. Não tem outra caída. As Big Techs, né? A gente nunca sabe o que esperar delas. Ai, que horror, velho. Boa noite, gente. Você tá bem? Tudo bem, Gui, e você? Eu tô bem. Nossa, engasguei. Deu pra com a água. perceber que você tá ótimo. Esbanjando Nossa. saúde. Cara, acordei muito cedo hoje. Hoje era... Cara, 7 horas cravado hoje. Eu tava... Nossa, engasguei com a água mesmo. Agora foi. Era 7 horas da manhã, eu tava recebendo ligação já, que o pessoal da rádio da EP queria falar comigo, logo de manhãzinha. E assim, pra quem tá em casa assistindo, aqui em Araraquara a gente tá com um grave problema na educação. A gente tem desde semana passada recebido uma série de mensagens de professor, pai, mãe, porque tá um caos pela falta de professores na cidade, uma confusão altíssima. E a gente começou a investigar. Nós fomos atrás para entender exatamente essa história. E a gente chegou à conclusão que não é uma ou outra unidade. Nós estamos num problema de déficit de professores na rede municipal de Araraquara, assim, em escalas quase que industriais. Né? Pelo que a gente tem visto até agora, são centenas de profissionais que faltam nas escolas para que a gente consiga atender plenamente. E o que me chocou foi que uma diretora de uma escola específica, ela, na segunda-feira, voltam as aulas de todo mundo, né? Então, tem uma parte dos estudantes que já voltaram e uma parte dos estudantes, a gente está falando de creche, tá, gente? Que voltam na segunda-feira. E aí, tem um problema que é o seguinte, todo ano tem novos alunos, novos matriculados, porque é isso, né? A família se mudou, a criança mudou de escola e tal. E aí, essas famílias procuram novas escolas justamente para conseguir fazer, né? A matrícula da criança que tem o direito de estar na creche, nessa escola de educação infantil. Bom, o que essa diretora fez, coitada? Porque ela está numa situação difícil, porque está faltando gente, está faltando profissional, está faltando agente educacional, agente e professor de educação especial, está faltando muitos profissionais na rede mesmo. Ela mandou uma mensagem dizendo assim, ó, para os novos matriculados, para quem está chegando na escola agora, por conta da falta de profissionais, não tem previsão de início. Aí, quando essa mensagem chegou pra gente, chegou por um pai de um aluno dessa escola, eu fiquei assim, cara, não é possível que nós estamos passando por isso. Porque, basicamente, você imagina, o pai e a mãe então tá programada, a família tá programada de levar essa criança pra escola. Porque lá, né, vai tocar a vida, vai trabalhar, enfim, acabou as férias, né, vamos aí, essa criança tem direito de estar na escola. Você imagina quando chega essa mensagem, um nível que a escola tá de problema de falta de gente mesmo. É importante falar que não é que tem um apagão de profissionais. Tem professores que já prestaram concursos que já foram homologados, eles não estão sendo convocados pelo prefeito. Não, exato. Então, aí eu ia colocar. E o que mais me deixa chocado é que nós temos uma lista de muita gente, 2 concursos que foram abertos, e simplesmente não foram chamados. Nós estamos num nível de desorganização bizarro, bizarro. Então, quem acompanhou ontem a sessão da Câmara viu que nossa denúncia principal foi em relação justamente a essa situação. Foi uma situação que para nós é muito importante, com que a gente olhe muito no detalhe. Estamos investigando e cavucando mesmo para entender o tamanho da cidade, cara. Então, eu tô muito empenhado. Hoje eu fui em 2 escolas, e amanhã nós vamos visitar mais escolas para entender o tamanho do problema que a Araraquara está vivendo. Mas o estado de São Paulo também vive, né? Mais um ano que está chegando aí notícias da turma que é professor da rede estadual e está reclamando muito de como está a atribuição na rede estadual, né? Ano passado a gente tinha debatido, né, que tinha aluno sem professor e professor sem escola, e hoje mais um
está se replicando no estado de São Paulo como um todo. Então temos que ficar muito atento a essa situação. Mas, gente, na semana passada nós falamos muito sobre a questão da Venezuela, a relação da política de sequestro. Foi? Só porque a gente falou, hein? Eu falei que as máquinas não iam nos vencer hoje. Agora foi? Restabelecido aí? Felipe, tá aparecendo você. E aí, foi? Se restabeleceu? Como que tá isso aí? Acho que estabeleceu. Restabeleceu? Aí, Larissa tá falando aqui, áudio ok. Boa E noite, a Larissa. imagem, Lari? Um beijo pra você. Beijo. A gente avançou muito na tecnologia. Tem cenário, tem câmera massa, áudio foda. Só que eu ainda não consigo ler os comentários. Então a gente vai passando pra mim quem tá aí pra mandar um beijo pra rapaziada aí. Tá agora Larissa e Mentirinha. Beijo pra vocês duas, tamo junto. Voltou aí, estabeleceu? Tamo ok? Então, ó, falei pra você que a gente tinha plano A, plano B, plano de emergência, plano de fuga. Então o plano B já tá rodando já. Vambora. Comunismo vencerá. Vambora. E eu queria aproveitar e dizer pra vocês que essa semana a gente voltou a postar os cortes do canal. E essa semana vem mais, né? Tem mais cortes do canal, tem shorts. Então, porra, fique atento aí. Você tá assistindo aí, deixa o seu like, se inscreve no canal, porque vai vir muita coisa massa. E nós já vamos começar uma minissérie. Nós vamos fazer uma parada muito legal. Nós vamos construir juntos um projeto de lei que pode mudar a estrutura da nossa cidade. Nós vamos poder mudar. Porra, talvez seja um dos projetos de lei mais audaciosos da história de Araraquara para fazer justiça tributária. Fica aí no ar, mas nós vamos construir junto. Aqui na live, nós vamos fazer. Vai rolar. Não é isso, produção? A produção que deu essa ideia e eu acho que nós vamos logo já tirar. Então já nós vamos fazer essa parada junto. Então se você nunca construiu um projeto de lei, não faz ideia como funciona e acha que pode ser muito massa a gente fazer junto, ó, fica ligado que já vem. Absoluto cinema. Vai ser massa, isso aí vai ser muito legal. Mas, gente, vamos entrar no assunto? Vamos entrar no assunto porque é um assunto que eu queria muito tratar. Peraí, vou fazer Faz um interromper rapidamente. Pessoal, quem tiver aí, comenta, manda um oi, manda boa noite, fala o que vocês acham. Eu tô lendo os comentários aqui pro Gui. Mandem o link para as pessoas, vamos aumentar essa conversa. Perfeito. Brilha. Na semana passada, a gente tratou muito da questão da Venezuela, a política do Trump de sequestro, e, enfim, como a América Latina estava na mira central do Donald Trump. E eu estava, já faz um tempo, me perguntando, conversando com a turma aqui da equipe, com a nossa rapaziada, por que muita gente ainda não caracteriza o Trump como fascista? Essa pergunta ficou na minha cabeça durante muito tempo. Ainda está, né? Estamos raciocinando, formulando para conseguir chegar a essa conclusão. O que falta para a grande mídia? O que falta para a grande imprensa? O que falta para eles chamarem o Trump de fascista? Porque, afinal de contas, o fascismo ele é um fenômeno histórico, social, que marcou o século XX. E que tem uma caracterização sociológica e política muito clara. Justamente por uma identidade e uma similaridade que existiu em diversos regimes, em diversos países, durante um determinado tempo, e que essa experiência ela pode não ter sido replicada completamente durante o século XX em diversos locais, só que a ideologia seguiu. Não à toa a gente conseguiu, durante muito tempo, fazer a denúncia de que o fascismo não havia sido completamente derrotado, mas que o ovo da serpente ainda estava lá, e que a gente precisava derrotar completamente. Só que, para mim, já está mais do que maduro com que a gente consiga virar socialmente a discussão e conseguir começar a tratar cada vez de forma mais clara e socialmente, de forma majoritária, que o regime de Donald Trump é um regime da ditadura global, como tem sido caracterizado pelo camarada Elias Jabbour, mas que ele pode, de forma muito tranquila, ser caracterizado como um regime fascista. E é óbvio, a gente começa tratando, a gente sempre espera da mídia tradicional burguesa, do latifúndio da mídia, tratar dessa maneira que a gente trata. Mas qual que é o fato? Existe, então, o primeiro debate que
a compreensão da análise do discurso tem que partir do pressuposto do nosso entendimento que a linguagem ela é política. Sempre. A linguagem ela é política. Então, a forma de falar, o que eu falo, o que eu escrevo, o que eu veiculo, inclusive o formato, com a escolha de palavras, ela é política. Então, isso é a primeira questão que é importante todo mundo ter claro. Vou dar um exemplo para vocês, do mais banal até um exemplo mais político aqui. Vamos imaginar uma manchete. Então, existe A polícia militar faz uma operação e prende 20 pessoas na favela, por exemplo. A manchete pode ser: polícia militar prende 20 suspeitos em bairro vulnerável de São Paulo. Pode ser uma favela. Mas ela também pode ser assim, como geralmente ela é feita, assim, Polícia Militar do Estado de São Paulo prende 20 bandidos em favela em São Paulo. Eu posso dar um exemplo acontece muito no feminicídio? Vai. Geralmente, mulher é morta por namorado em tal lugar, que parece que ela foi morta sozinha, né? Assim, o foco da manchete é na vítima e não no assassino, né? Perfeito, não é verdade. fulano de tal, assassina a mulher, biriri, bororó. Enfim, nós feministas, a gente fala muito sobre isso, assim, matérias de feminicídio usam e abusam de maldades de linguagem. Isso é verdade. E aí, outro exemplo que eu dar em contraposição que eu dei, né, do 20 bandidos são presos em favela em São Paulo, por exemplo, se um empresário é preso pela Polícia Civil, pela Polícia Militar, empresário é preso, suspeito é preso, homem é preso e outro é bandido é preso. Você entende que é uma escolha política de como você usa as palavras? E por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente vê a grande imprensa falar de China, falar da própria Venezuela, falar de Cuba, falar do Oriente Médio de forma geral, falar do Vietnã, sempre tem regime, o regime chinês, o ditador chinês, o líder chinês, não é o presidente da China. Porque é uma escolha política de caracterizar a China como Eu chutei aqui o microfone. Caracterizar a China como um Estado autoritário. Então, quando eles usam isso, então não é o presidente chinês, então é o regime chinês, é o líder chinês e tal. Então, quando você caracteriza, é uma caracterização política, é uma caracterização que passa pelo pressuposto, inclusive, do editorial de quem está escrevendo. Então, é muito comum isso. Então, você vê lá, porque você vai tratar do Oriente Médio, aí os caras vão falar assim, líder do país tal, não é o presidente eleito. Por mais que a democracia tenha suas nuances, suas divergências, não seja, talvez, nem a democracia do seu sonho, do meu sonho, ou nem do que a gente acha razoável. Mas, efetivamente, existe uma decisão política sobre o que é dito. E é por essas e outras que não existe neutralidade no jornalismo, não existe neutralidade em lugar nenhum, mas não especialmente em jornais que se reivindicam imparciais, porque Exato. Tá mexendo aqui porque eu chutei, tá? Mas vai lá. Toda e qualquer escolha linguística subentende uma posição política. Obrigada, amigos. Perfeito. Não, é isso mesmo. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque vocês vão ver, quando a gente observa a grande imprensa, não se trata do Donald Trump como um ditador. Não se trata do Donald Trump como um fascista. Trata-se, inclusive, como presidente. Em alguns lugares, coloca assim, ele tem atos totalitários, ele tem ações aquilo que repressivas. A gente conversou, né? Sai muito. Trump age como um ditador. É isso. Por quê? Porque para o mainstream da grande imprensa, a grande imprensa burguesa, sim, a imprensa tradicional, eles têm acordo com uma série de coisas que são da agenda econômica do Trump. Mas o que é agir como um ditador, né? A não ser ser um ditador. Pois é, quem age como ditador, porque é um ditador, pô. Então, gente, partindo desse pressuposto que a gente compreende que nós já podemos começar a falar com unhas, falar com todas as letras, né? Que o Trump, ele é um fascista, a gente resolveu aqui trazer um debate que era o porquê, né? O que falta para eles dizerem que o Trump é um fascista. Beleza? E aí, o que eu e a Gi pensamos aqui? Que talvez a melhor forma da gente conseguir fazer esse desenho, fazer essa pintura,
construir esse raciocínio seria colocando alguns tópicos que para nós são tópicos no nosso debate, que, no ponto de vista histórico, político e sociológico, caracterizavam a totalidade do fenômeno fascismo. Basicamente um checklist. Exato, tipo um checklist de, aconteceu nas outras experiências fascistas e acontece agora com o Trump. Então a gente vai fazer tipo um comparativo do que rolava no século XX e que o Trump faz hoje, o que está acontecendo nos Estados Unidos. O que falta para a gente chamar o que acontece lá como regime estadunidense. Perfeito. O regime de Donald Trump. Mas antes de começar, eu só queria fazer um asterisco. A gente só tem que tomar cuidado quando a gente faz esse tipo de análise para a gente não ser anacrônico e para a gente não tentar transmutar de forma direta o que acontecia no século XX com o que acontece hoje. Só a gente para pensar que o fascismo na Europa, então as primeiras experiências fascistas se dão na Itália, depois na Alemanha, mas também a gente tem na Espanha, a gente tem em Portugal, a gente tem uma série de países na Europa de forma geral, tem no Japão, inclusive, tem em outros lugares do planeta, só que num determinado período histórico que vai ali de meados dos anos 30 até os anos 40. Então, final dos anos 20, podemos colocar que começa esse processo de efervescência, principalmente com a crise de 29, isso explode, mas é um fenômeno estritamente ali mais conhecido dos anos 30 até o final da Segunda Guerra. Alguns se expandem, é verdade. Então a gente tem em Portugal, na Espanha, que vai acabar anos depois e assim a coisa vai. Bom, por que eu estou dizendo isso? Porque na hora que a gente for fazer a comparação, tem coisas que faziam sentido naquela época que não fazem hoje. Até porque a gente está falando dos Estados Unidos de 2025 em comparação com a Alemanha e com a Itália dos anos 30. Então, só estou levantando isso porque assim, tem coisa que óbvio que não vai bater retinho. Não até mais que a gente está falando da história, são histórias nacionais radicalmente diferentes. O processo histórico dos Estados Unidos, que foi um país que sofreu uma colonização que é muito diferente da história do nazismo estadunidense, alemão, por exemplo, que veio de uma história da unificação do país, da criação da identidade nacional. Exato, é um século de história até a gente chegar no nazismo reificado ali, né? Mas a gente está falando sobre modus operandi de governos fascistas. Perfeito. Só para você entender, tá? Porque se algum historiador for assistir, pode fazer essa crítica. Mas como que você vai caracterizar uma coisa ou outra 100 anos depois, em locais tem histórias e culturas e construções diferentes, momentos históricos diferentes? Então, assim, na hora que você for fazer uma análise histórica, não seja anacrônico, tá? Então você tem que se colocar, botar a tua cabeça e compreender no dado momento, no local que você está interpretando. Firmeza? Então não esquece disso, porque senão é um erro que você vai... E um monte de gente faz ciências sociais, sociologia, história, comete erros bizarros de análise políticas históricas, porque simplesmente esquece desse processo que é você fazer a interpretação local. Segundo disclaimer do debate, a gente podia pegar e ler um monte de matéria que a gente ficaria estarrecido com o que está acontecendo nos Estados Unidos. Inclusive hoje, Camila que me levantou dizendo o seguinte, o pessoal do Equador colocou aqui uma matéria CNCL que ontem o ICE tentou invadir a embaixada do Equador. É óbvio que estarrece qualquer um, porque isso simplesmente é rasgar o direito internacional. Então a gente podia ler um monte de matéria, só que tem um problema. Porque para a gente fazer uma análise sociológica, a gente precisa ter... Não pode ser só um conto factual, porque se você não coloca no contexto cultural, político, se a gente não consegue colocar, ter uma análise sociológica sobre a coisa, só fica um monte de coisa jogada. Então a gente resolveu fazer em tópico, porque se a gente fica só debatendo matéria, talvez não tenha a densidade política que a gente quer passar. Estou fazendo esse disclaimer só para deixar claro qual foi o método que a gente adotou para tocar essa conversa. Eu queria fazer um terceiro disclaimer. Faz o terceiro disclaimer. Do porquê que a gente teve essa ideia? Por que a gente quer falar sobre fascismo? Por que a gente quer, em alguma medida, defender que o governo Trump é um governo fascista, né? Porque a gente não está buscando palavras do passado, a gente não está aqui para cometer anacronismo. É importante nomear o que está dentro e o que está fora do jogo. É importante nomear o nosso inimigo, é importante, por mais que a palavra fascismo esteja muito mobilizada, sobretudo desde o Trump 1, mas não é por isso que ela perdeu a força, não é por isso que essa palavra perdeu o absurdo que ela representou histórica e representa sociologicamente. Então, é importante dar nome às coisas. E mais que isso, Gi, eu acho que a gente não pode ter medo de nominar as coisas. Sim. Acho que é importante. A gente se deparou com o governo do Jair Bolsonaro que tinha toda
toda a caracterização do governo fascista. E por muitas vezes, no Brasil, a gente nem conseguia... Partes de forças políticas não conseguiam fazer isso. Falavam de qualquer coisa, mas não dava nome ao boi, sabe? E eu, sinceramente, acho que é importante a gente conseguir garantir fazer isso. Beleza? Então, vamos lá. Vamos começar essa conversa? Eu acho que eu vou primeiro colocar. Não são todos os aspectos, tá? A gente listou 5 aspectos e eu vou ler os 5 e nós vamos um por um. Pode ser, Gi? Bora. Então, 5 aspectos que conseguem permear todos os regimes fascistas da história e que todos eles tinham, em algum momento, essa identidade nessa construção social, política, que a gente caracteriza como fascismo. Perfeito? Eu não preciso ficar explicando aqui, mas é óbvio. Tá? É óbvio que, enfim, que é um absurdo debate se o fascismo é de direita ou de esquerda. Isso é tão absurdo, enfim, que eu não vou, né? Não vou nem me esticar porque isso é completamente absurdo. Mas, primeiro, a gente pode caracterizar todos os regimes fascistas como regimes de extrema-direita. Então, esse é o primeiro passo. Segundo, aqui, os tópicos. Vamos lá. Nacionalismo reacionário, ataques à democracia, culto ao líder, supremacismo e superioridade racial e imperialismo. Então, essas 5 chaves do pensamento são os tópicos que tanto eu quanto a Gi achamos aqui que são os tópicos que conseguem dar aí essa dimensão de como a presidência e o regime de Donald Trump se assemelha e por isso pode ser caracterizado como fascismo, tal qual foi o regime hitlerista lá na Alemanha e fascista na Itália. Beleza? Vamos começar então pelo tópico 1. Então, nacionalismo reacionário. Make America Great Again. Próximo. Bom, por que eu tô levantando essa primeira questão? Porque a disputa política, ela se dá também por uma disputa de compreensão sobre o local que você está e a criação de uma narrativa para a disputa política. Então, todo mundo, nós, comunistas, os liberais, os sociais-democratas, a turma da mais esquerda, mais à direita, enfim, todo mundo constrói uma linha de raciocínio e, com isso, carrega essa narrativa, essa história que você conta. Perfeito? Então, nós temos a compreensão da luta de classes, da superação do capitalismo como uma forma de organização social, que não precisamos construir socialismo e tal. Essa é a nossa compreensão da realidade. No fascismo, a gente pode colocar essa questão do nacionalismo reacionário, minha gente. Porque, primeiro, todos os regimes fascistas, eles partem no pressuposto, primeiro, de um mito de decadência da sociedade atual. Uma decadência moral, uma decadência econômica, uma decadência cultural, uma decadência política. Então, precisa se caracterizar um problema muito forte, uma crise muito forte, e que você consiga colocar, no caso dessa ideologia, esse mito de decadência muito forte. Dá um exemplo para vocês. Na Alemanha, então a gente está falando da ascensão do fascismo, ela está na Europa pós-crise de 29. Então você teve a quebra da Bolsa, uma crise econômica sem precedentes do capitalismo até então. E você tem, então, uma crise econômica muito forte, você tem uma concentração de renda muito forte na Alemanha, você tem um problema porque a Alemanha ela tinha perdido a Primeira Guerra, então ela está numa crise, inclusive de identidade contra a Alemanha muito forte, porque afinal de contas os caras tomaram, milhões de pessoas perderam a vida na Primeira Guerra Mundial. Estava endividada por ter perdido a Primeira Guerra. Até as tampas. E você tem uma retórica é o seguinte, a Alemanha está destruída. Então o declínio, essa crise que eles passavam, inclusive uma instabilidade política muito forte, a Alemanha tinha um partido social-democrata, que era um partido comunista muito forte, sindicatos muito fortes, então você tinha uma efervescência política muito forte. Então o nível de estabilidade também muito forte. Então eu falei assim, isso aqui nunca vai dar certo, é o que eles diziam. Então existe esse mito da decadência moral, o mito da decadência nacional muito entranhado.
Ao passo que também se apresenta uma retórica de que é possível fazer essa reconstrução nacional, fazer esse retorno às origens, que nós precisamos retomar o que lá atrás foi perdido, e foi perdido não à toa. Olha a situação de crise que está instaurada, uma crise em todos os âmbitos da sociedade, e que isso precisa ser resgatado. Eu pensei em um exemplo aqui agora. Pensa no exemplo. Porque esse argumento ele vai mexer muito com a dimensão da memória nacional, né? Perfeito. E é um debate que nós, brasileiros, estamos tendo agora, muito provocados pelo Agente Secreto, né? Que é um filme que vai tratar muito sobre isso, de um período de ditadura. E quando a gente vê o filme, para quem que estava bom no filme? Tava bom ser o quê? Tava bom ser polícia, tava bom ser militar. Não tava bom ser alguém que, querendo ou não, como é o caso do personagem do Wagner Moura, confronta a ideologia hegemônica e dominante no momento. Então, geralmente, quem vai sentir saudade desse passado glorioso era quem estava muito bem nesse passado glorioso, que geralmente não é o povão, geralmente não são as identidades diversas, geralmente é quem, enfim, detém os meios de produção e, de alguma forma, tem algum papel no processo histórico de fortalecimento estatal, assim como é o caso dos militares. Então, é um argumento que ele vai, na verdade, entrar numa disputa de narrativa do que era esse passado. Porque o passado não é o mesmo para todo mundo, né? E ainda mais num país fortemente marcado por desigualdade, como todos os países colonizados, na verdade. Eu ia falar do Brasil, mas os Estados Unidos também entra nessa. Era massa no passado ser preto nos Estados Unidos? Era melhor antes ou é melhor agora? Né? Então, até quem fala que quer resgatar um momento brilhante e glorioso, era brilhante e glorioso para uma determinada categoria de pessoas, que teve que negociar um pouquinho, nem foi muito, teve que negociar um pouquinho de privilégio também. É isso. Então, você vê, assim, então, por um lado, você tem esse mito da decadência muito forte, e ao passo que você apresenta a saída dessa crise é a reconstrução, essa recondução dessa glória que foi passada, foi deixada para trás e que nós precisamos voltar. Até por isso a gente pode colocar de forma reacionária, que é para regenerar, né, para trazer de volta esse passado que lá atrás ficou. E geralmente isso fica muito marcada quando o Trump traz como o seu slogan o MAGA, o Make America Great Again. Então é fazer a América grande de novo. Olha como isso pega. Fazer a América grande novamente. Isso ela já foi, não está por uma crise cultural, uma crise de identidade, uma crise econômica. Pela ascensão da China. É que o debate dele nem é esse necessariamente. Na hora de eu fazer o debate sim, mas é que a China fez os Estados Unidos perder de alguma forma esse protagonismo único como hegemonia do capitalismo. Não, claro, mas ele coloca o seguinte: a gente está com uma crise imigratória, nós estamos com uma crise econômica, porque, porra, os empregos americanos estão saindo dos Estados Unidos, precisamos retomar isso, porque a China está tomando, porque, enfim, existem todos os fatores econômicos, e nós precisamos combater a China, tal, não sei o quê. Então, olha como a retórica do Trump do MAGA, que o bonezinho que o Nicolas Ferreira usou, que o Bolsonaro usou, que o Tarcísio usou, então toda essa galera usou aquele bonezinho, que inclusive era feito na China. Então, o Make America Great Again, o MAGA é isso. Precisamos retomar o protagonismo mundial, precisamos retomar o orgulho de ser americano, precisamos retomar esse tipo de coisa. Então, esses valores morais, inclusive, que precisamos retomar do passado para fazer um futuro que nos pertence. Então, basicamente, essa contradição é muito clara. E esse nacionalismo, que eu vou colocar aqui esse nacionalismo reacionário, porque ele tem essa característica do ufanismo e de se colocar acima do outro. Porque, na lógica do fascista, a minha pátria, a minha nação é melhor do que a do outro, logo ela pode subjugar o outro. Então, se a gente pega, de novo, a comparação histórica, enquanto na Alemanha o outro a ser expulso da Alemanha, ser expropriado da Alemanha, e lá para frente, a partir da solução final, ser exterminado pelo Holocausto, eram os judeus, você vê o Trump fazendo exatamente a mesma retórica, inclusive uma política absolutamente parecida, com os latinos, com os imigrantes, com os árabes, e agora, inclusive, com as comunidades negras dos Estados Unidos. E é reacionário também porque está reagindo ao
leve ganho de espaço dessas pessoas, né? Dos imigrantes, enfim. Então, acho que nesse primeiro ponto, gente, então fica caracterizado. Acho que a gente não consegue ter muita dúvida sobre isso. Então, você olha o comportamento do nazifascismo na Europa no século XX, nessa questão do ufanismo, desse nacionalismo reacionário, e qual é a retórica de Donald Trump, acho que a coisa deu match. Então, a gente pode dar um ok, encaixe no primeiro tópico levantado. Perfeito? O tópico número 2 é a rejeição da democracia. Então, a rejeição da democracia é o tópico número 2, que eu acho que é muito importante a gente tratar disso. E eu colocaria uma pitada que é a rejeição da democracia e do marxismo. E do marxismo. Eles caracterizam o marxismo, os comunistas, os socialistas como inimigos e rejeitam de forma muito forte e violenta essa nossa corrente de pensamento. Bom, vamos lá então. Se a gente pensar o que foi as experiências nazifascistas no século XX, nós vamos ver que, por mais que o partido do Hitler tenha tido uma expressão eleitoral muito grande, ele não tinha maioria no Congresso, que era o tal do Reichstag, que era o Congresso Nacional Alemão. E que a segunda força ali, para e passo, era o Partido Social Democrata Alemão, que era composto pelo sindicalismo, pelo comunismo, por essa galera da esquerda à época. E que eles tinham que fazer alianças com outras frentes à direita para derrotar o setor da esquerda, que era muito forte na Alemanha. Então, qual que era o ponto de unidade entre essas linhas à direita que fizeram depois o Hitler ascender ao poder, né? É justamente o combate ao sindicalismo, ao combate à esquerda, ao combate ao marxismo. Bom, por que eu estou dizendo isso? Porque um pouco mais para frente tem um episódio que inclusive tem livro e foi muito estudado, que é o tal do incêndio do Reichstag, né? Então é quando os paramilitares nazistas, eles incendiam o Reichstag e fecham o parlamento alemão. Então, quando o Hitler já tinha ascendido ao poder, então para ele ter esse nível de controle da Alemanha tamanho, se dá muito por um controle, porque ele, podemos caracterizar assim, ele dá como se fosse um golpe de Estado, né? Então ele consegue ter o conjunto de poderes da Alemanha na mão dele, e isso se dá muito por uma crítica que ele fazia e que os nazistas e os fascistas faziam, que é, dentro da democracia liberal, é impossível se ter estabilidade. Essa é uma crítica feita no século XX, um século de muita efervescência política, uma vez que você tinha, inclusive, a União Soviética ali do ladinho, com ganhos aos trabalhadores, organização dos trabalhadores, e uma crescente moral junto à classe trabalhadora mundial. Então você tinha uma efervescência do mundo da política e construção de partidos comunistas e fortalecimento desses partidos no mundo inteiro. É claro que isso vai ficar maior ainda depois da Segunda Guerra, mas naquele momento isso já estava acontecendo. Inclusive, se a gente for parar para pensar, é em 1922 que surge o Partido Comunista do Brasil. Isso é um fenômeno em uma série de lugares no mundo. Bom, então, é necessário para o fascismo se instaurar no poder dois elementos que são importantes, né? A tal da hegemonia, que até o Gramsci depois vai trabalhar esse conceito, que é a parte grande de convencimento das pessoas, mais o uso da força e da violência. Isso está incutido no debate de hegemonia. Então, a rejeição do fascismo às democracias liberais, e entenda que eu não estou fazendo uma defesa da democracia liberal de forma intransigente, a gente pode ter uma conversa só sobre isso, os limites dela, e o porquê os comunistas devem ocupar o parlamento, essa coisa toda, mas o fato é que os fascistas, eles atacavam os regimes liberais, democráticos de forma geral, porque para que você tenha aplicação do seu programa de forma completa, tem que ser a base da violência. E a base da violência, não só violência política, mas estamos falando inclusive de violência física, de perseguição, de prisão.
E isso é uma coisa que acompanha todos os regimes fascistas. Não à toa o Gramsci, que escreve talvez o Caderno do Cárcere, ele escreve isso quando ele está preso, por isso que chama Caderno do Cárcere, né? Enfim. Não, e não à toa também, eu acho que dá para falar que todos os governos fascistas são reconhecidos por aparelhar o Estado. Se a gente olha do começo do século XX até agora, a gente tem um exemplo que eu acho que gabarita, assim. O que o Bukele fez com a Suprema Corte de El Salvador, sabe? Assim, então, o que o Trump tem feito em relação às pessoas que você coloca, os cargos que você pega, os golpes, os microgolpes que você sai dando, né? Exato. Então, você vai colocando gente sua, que vai mandando em gente que já está lá, e aí agora é o que a gente tem visto no ICE, enfim. E a perseguição à oposição, isso é um tópico que eu ia levantar como importante. Sim. Então, você não conseguir conviver com o diferente, com quem pensa diferente. E na democracia, a sua beleza e a sua dificuldade, inclusive, se dá na convivência dos diferentes. Eu, como vereador, lido todos os dias com vereadores que pensam diferente de mim. E a habilidade de conseguir lidar e construir a habilidade democrática do dia a dia passa, inclusive, por eu compreender que o meu papel ali não é suprimir o outro, mas é conseguir conviver e convencer o outro do que eu estou falando. Então, todos os regimes fascistas, você vai ver um nível de perseguição ao que pensa diferente de forma muito clara. Então, você tem, só para finalizar, Gi, um nível de aparelhamento de Estado para supressão da oposição. Na Alemanha, você tem o que ficou conhecido como a Noite dos Longos Punhais, que é justamente uma noite que foi feita na Alemanha pelas tropas, pela tal da SS, SA, que eram as tropas paramilitares do Hitler, de prisões e assassinatos de diversos líderes da oposição, líderes sindicais, deputados de oposição ao regime hitlerista. E isso é muito parecido na Alemanha, na Itália, inclusive. Um com as fardas negras e outro com como que é o nome da... Esqueci. Era com as fardas pardas, com as fardas negras. E você tem hoje, nos Estados Unidos, trazendo para cá, o ICE cumprindo esse papel de perseguição, inclusive de sumindo com as pessoas. Então você usa, primeiro, então o regime fascista, ele aparelha o Estado, como bem a Gi descreveu, mas também tem esse pano de fundo de combate e supressão completa da divergência do regime político, então da oposição. E eu queria levantar um aspecto para conseguir caracterizar, inclusive, essa questão da rejeição à democracia que os regimes fascistas têm a partir dessa análise que a gente pode fazer do Donald Trump, foi porque ele, em um ano, o ano 2025, ele editou 220 decretos presidenciais. Para você ter ideia, o Obama fez um número parecido durante todo o mandato. E o Trump fez isso durante um ano. Isso é, você rejeita completamente o que há de mais diverso na democracia, que é o parlamento, que é porque você tem o majoritário, o presidente, então uma linha ganhou. Mas dentro da democracia você tem freios e contrapesos para você ter limites, para você impor limite ao governante, para o governante não fazer o que ele quiser. É para isso que você existe, inclusive, o contraditório. É por isso que você tem que conseguir considerar todos os votos, porque você precisa garantir a pluralidade de pensamento. Por isso que para isso tem um fundamento político que as coisas existem. E esse é justamente para isso, para você não ter um poder totalitário na mão de uma pessoa. E você vê que quando você governa a partir de decreto, você está desrespeitando o parlamento. Então, quando a gente olha que as principais decisões do Trump se dá a partir de decretos em números, assim, 220 decretos, gente, e sim, é quase um decreto por dia. Como que a oposição debate, como que o parlamento se debruça sobre as matérias, não se debruça. E essa é uma tática. É uma tática fascista, inclusive, de fazer tanta coisa ao mesmo tempo, no caso, tantos ataques, tantas violências ao mesmo tempo, que nem a oposição consegue reagir, porque é muita coisa. Você nem sabe do que falar. Então, isso é uma tática fascista antiga, eles sempre fizeram. Mas isso é uma questão importante. E a segunda, que inclusive eu queria até trazer essa... Deixa eu ler um comentário. Lê um comentário. Porque o Carlos Franco comentou aqui. Beijo pro Carlos. Trump disfarça o fascismo, fludando a mídia com pseudo-fatos, seguindo a cartilha de Bannon. E eu acho que ele foi muito certeiro, e isso me faz pensar em mais tópicos, subtópicos que a gente está falando em relação ao ataque da democracia, né?
que é o menor compromisso com a transparência, né? Seja a transparência institucional, seja diálogo com o jornalismo, com o povo, algum nível de prestação de contas, algum nível de diálogo público mesmo, enquanto uma instituição que vive de dinheiro público, porque não é que você é um autocrata, que você ainda não é um autocrata com o dinheiro dos outros. Exato, Então, eu acho que isso que o Carlos falou me relembrou isso que você acabou de falar, desse excesso de decretos e esse excesso de coisas do Trump, que nos confunde, nos deixa meio exasperados, e também como isso significa, muitas vezes, esse fechar de diálogo com... Eu falo dos jornalistas porque eles representam um pouco essa ponte, né, entre o povo e o poder. E a imprensa livre, ela faz parte da democracia. Exatamente. É uma conta básica da democracia, ter imprensa livre. Uhum. Mas eu ia levantar um outro aspecto desse ponto, inclusive, que é do ataque à democracia, que está caracterizado no fascismo. Na hora que a gente estava escrevendo o roteiro, o pessoal colocou essa questão da política do louco, né? Então, assim, ter alguém que não tá ligando para nada. Então, esse personagem do outsider, que eu faço o que eu quero, ninguém manda em mim, e de um nível de imprevisibilidade tamanho, que você estressa as instituições até o seu limite. Mas eu estava até conversando com a Giante sobre, na hora que a gente estava batendo o roteiro, que imagina um elástico. A democracia ela pode ser, inclusive, interpretada dessa maneira. Você imagina que tem um elástico, que ela tem os freios, o contrapesos, uma política de transparência, de controle social, de controle das instituições da justiça, que você vai esticando esse elástico. Então você vai até aqui, e aí a própria justiça, a Constituição, as instituições falam, você não pode, você tem que voltar. Como se você esticasse esse elástico, ele volta. Esticasse esse elástico, ele volta. Então, para isso que existe. Só que o Trump ele vai esticando, e as instituições, assim como era no governo Bolsonaro, tanto que no Brasil demorou para reagir aos avanços autoritários do Bolsonaro, nos Estados Unidos também tem essa questão. A reação institucional é muito aquém do que deveria ser. Então vai esticando, uma hora esse elástico estoura. E é o que ele tem feito tudo isso. Então essa política, do político que ele é absolutamente inquestionável, que você não consegue prever o que ele vai fazer, o que ele vai falar, porque afinal de contas, inclusive, com essa... Enfim, na era da rede social, quanto mais autêntico você for, mais a galera supostamente tende a gostar de você. Então o cara que é bocudo, fala o que quer e tal, não sei o quê, não tá nem aí pras coisas. Afinal de contas, ele fala que o problema é o sistema, sendo ele um bilionário, pô, entendeu? E tá na posse dele a fila de bilionários dos Estados Unidos. Quer dizer, ele é o sistema. Só que ele ataca as instituições, fala, porque nós precisamos derrotar, porque nós precisamos estressar até o limite. Então, o limite é o que eles fazem. Então, eles vão estressando até que estoura. Que basicamente é o que acontece mesmo. Então, se você não consegue botar freio, limite, regra, souber dizer não para as coisas, você não pode, e ter uma resposta à altura é basicamente o destino da coisa. Mas tem um outro aspecto aqui que eu vou trazer para finalizar esse ponto, que é os ataques à democracia, a rejeição às instituições republicanas, mas do ponto de vista das relações internacionais, um ataque e quase o fim do multilateralismo. Observem como o Trump tem feito a construção dessa ONU paralela. O Trump tem feito o tal do Conselho de Paz, que inclusive saiu a notícia agora. Antes de a gente entrar ao vivo, a gente estava conversando sobre isso, que saiu a notícia agora que o Trump, inclusive, no Conselho de Paz, está falando que agora ele quer... vão tomar para os Estados Unidos Gaza e não tem no plano a devolução para o povo palestino. Então, na verdade, é um eugenismo gigante. Então, você tira todo mundo de lá e quer fazer o que ele tem chamado de... Como que é o nome daquela praia bonita? Riviera do Oriente Médio. Então, que é a Riviera de Gaza, né? É porque eu paralelo com a Riviera de São Lourenço, enfim. Uhum. Então, o ataque que ele faz à ONU, o fim do multilateralismo, é basicamente a lei do mais forte. Então, assim, acabou a política. Então, agora eu vou me impor na força, na porrada, na guerra, na bomba atômica, no sequestro. Afinal de contas, é o que ele tem feito. Então, eu queria só destacar esse ponto que, é claro, não tinha a ONU, né? A ONU é o resultado do fim da Segunda Guerra Mundial.
Então, claro, não tinha a ONU nos anos 30, tá, gente? Então, para quem não sabe, a ONU ela é resultado justamente dessa nova governança global pós Segunda Guerra Mundial. Então, mas é que a tratativa com outros países a partir da força, que é isso que o Trump tem feito, às vezes a partir da força econômica com os tarifaços, a partir da força bélica com as invasões, a partir do sequestro de presidentes alheios. Então tudo isso está caracterizado, para mim, nessa caixinha dos ataques à democracia, da governança global e o rechaço completo às instituições republicanas. Não existia a ONU, mas existia a Liga das Nações, né? Exato. Então, ainda assim, é um passar por cima do que está estabelecido no sistema internacional. E você acabar com o multilateralismo agora. Eu que sou fortão, que o meu exército é grandão, eu vou invadir você, então nós vamos negociar nesses termos. Exato. Então, mais um tópico que casa. Checklist. Então, foi. Vamos lá. Tá aparecendo para vocês aqui culto ao líder, certo? Então, terceiro ponto, culto ao líder tá aparecendo aqui. Isso pode ser muito vago. Isso nos remeteria naturalmente ao Weber para a gente fazer essa... É a coisa do líder carismático. Do líder carismático, né? A gente exato. pode pensar isso tanto numa dimensão de seita, numa dimensão tribal, Exato, até exato. uma dimensão nacional. Né? Mas eu tô trazendo esse tópico aqui, Gi, vamos ver se você concorda comigo, por dois pontos de vista, né? O primeiro ponto de vista é que tanto Adolf Hitler como Benito Mussolini, assim como Donald Trump, a ode das pessoas, né, o louvor das pessoas não é a partir necessariamente de um partido ou de um programa político, mas em pessoas que sintetizam isso. Porque o Trump, qual que é o programa político do Trump? É ele, e ele pode mudar de ideia. Assim como o Hitler e o Mussolini eram tidos, inclusive, como líderes inquestionáveis. O que eles fizerem, eles estão certos. Algumas vezes, inclusive, caindo até para um lado até religioso, de não poder questionar, de uma hierarquia tamanha. Só que o culto ao líder é um nível, assim, bizarro. Então, eles representam a negação também de muita coisa das quais eles se sentem vítimas, né? Exato. Então eu me sinto, igual a gente falou do primeiro tópico, do nacionalismo reacionário, né? A gente está em oposição a tudo isso que está aí. Exato. Já diria seu Jair. E a questão do culto ao líder, você tinha lá, né, o Führer, né? Você tinha o Duce, como no Brasil você tinha o mito. Então você consegue personificar um líder que é absolutamente incontestável, um líder que não erra e que ele joga politicamente para concentrar o conjunto desse programa político, desse programa econômico, desse programa social para uma pessoa. Tanto que você pergunta para qualquer um na rua qual é a outra pessoa do governo do Donald Trump, a pessoa não sabe dizer. Fala aí, quem é? Comenta você. É que você está assistindo aqui, certamente você vai saber. Mas, se a gente for perguntar um brasileiro médio que acompanha o jornal, é muito difícil a pessoa saber outra pessoa do governo Trump, porque é tão personalista que é ele. E ele governa, e aí tem uma coisa muito delicada, de que não é o diário oficial que fala o que o Trump quer dizer. É o Twitter, é a conta pessoal do Trump que governa. É o Twitter que ele criou, é o Truth Social. Nem é o Twitter, é uma rede dele. É a rede dele. Pra ficar mais ridículo ainda. Então, o culto à personalidade tem uma caracterização muito forte. Mas junto com isso, você queria falar? Não sei se eu te cortei. Não, eu pensei só numa coisa, porque também o Trump não tem, historicamente, acordo ou representação do próprio Partido Republicano. Ele é um líder carismático que transcende, que não tem relação nenhuma com a plataforma histórica. Não estou aqui, pelo amor de Deus, fazendo nenhuma defesa ao Partido Republicano. Mas era um partido. Era um partido que tinha um programa, que tem candidatos, que tem deputados. O Trump não tem nada a ver com nada disso aí. O compromisso dele é com ele. Quem votou nele, em alguma medida, deu um cheque em branco para esse cara. Exato. E tem até desculpa, mas o Bolsonaro mudou de partido. 208 vezes. Não tem a ver com... dele. Exato, não tem a ver com uma corrente de pensamento que tem um propósito, que tem raízes históricas, militante. Não tem nada a ver com isso. Exato. Então, acho que essa questão do culto à personalidade a gente consegue caracterizar bem, mas disso desdobra uma outra característica que é muito...
uma questão farta da pesquisa histórica, inclusive, que é essa questão da mobilização da massa de forma direta, sem intermediação. É o líder e o povo, sem ter nada no meio. Isso é uma característica muito forte. Não à toa o que tem de registro de discursos e mais discursos do Hitler, o uso, inclusive, do rádio, né, que é uma tecnologia, né, era grande tecnologia de difusão de informação em massas da época. Então, esse tipo de coisa pode ser tranquilamente encaixada. Então, esse culto à personalidade muito forte e essa questão da mobilização direta da massa. Então, é o Trump, ele fala via Twitter com as pessoas, direto. Então, eu coloquei isso porque em qualquer estudo que você faz sobre fascismo, essa questão do culto à liderança e essa questão da comunicação sem intermediário é uma característica forte, tanto dos regimes fascistas do século XX quanto o regime fascista do século XXI que a gente está caracterizando agora, que é do Donald Trump. Certo. Mais um? Bora. Ó, esse aqui talvez seja o que a gente mais tenha contato na escola, talvez quando a gente vai falar de fascismo, quando a gente está vendo lá no segundo, terceiro ano do ensino médio, talvez seja uma coisa que bata mais forte para nós, que é justamente essa questão da identidade excludente e do supremacismo. Então está escrito para vocês aí, supremacismo e política identitária excludente. Bom, vamos lá. A gente tem que retomar um pouquinho o primeiro ponto. Porque quando eu estou falando que existe uma crise cultural, uma crise moral na sociedade, ela se dá por um inimigo. Essa é a retórica fascista. Então a minha crise moral, a crise moral do meu país se dá porque existe um outro que é o causador disso. Na Alemanha, esse causador era o judeu. Era o imigrante, era o cigano, era o comunista, era essa galera. Se a gente observar o que está acontecendo nos Estados Unidos nesse exato segundo, que a gente conversou tão bem na última live, o que o Trump caracteriza, quem ele caracteriza como um inimigo que deve ser expulso dos Estados Unidos e que crianças podem ser presas? Os imigrantes. Então, essa supremacia não se dá só ou apenas, entre mil aspas, porque o Trump acha e tem a retórica de que os imigrantes brasileiros, os venezuelanos, os colombianos, os árabes, os africanos, têm ido para os Estados Unidos roubar os postos de trabalho dos americanos. Isso também se dá muito fortemente no discurso da extrema-direita europeia. Mas é porque existe uma compreensão, um pensamento do ponto de vista que os americanos são superiores às outras nações. Não à toa, quando a gente volta na análise do nazismo e do fascismo no século XX, essa questão que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, que é da expansão e do aniquilamento do diferente, na sociologia, eu e a gente vamos fazer provas sobre isso, né? Então, o conceito de reificação, né? Eu tornar o outro no nível de objetificação tão forte que eu posso eliminar, eu posso matar esse outro, que está tudo certo, porque é da consciência dessas pessoas poderem fazer isso, é politicamente aceitável, não é só razoável, mas louvável fazer isso. Então, tudo isso parte do pressuposto é porque eu sou superior. Era assim que se caracterizava, por exemplo, o regime nazista, o alemão, o ariano, o branco, aquele que não deve se misturar, aquele que não pode ter um contato multicultural e multiétnico, aquele cuja família tem raízes na Alemanha e nos povos arianos, é superior biologicamente que os eslavos, que o povo negro, que os latinos, que os judeus. Essa era a retórica usada por lá. E agora, minha gente, quando a gente pega isso, tanto que isso ficou muito caracterizado, enfim, o grande debate sobre isso é justamente essa questão do Holocausto, né? Então, a morte de milhões de judeus e uma tecnologia desenvolvida
para a morte em massa e em pouco tempo, que é o que chama a atenção. Porque muita gente discute o seguinte, não, mas o mundo já viu outras desgraças humanitárias. O mundo já presenciou outros genocídios, outros etnocídios, inclusive. O mundo já viu isso acontecer com outros povos. É verdade. E tudo isso é absolutamente condenável, deve ser combatido e deve ser denunciado. Por que ganha relevância o debate do Holocausto na Segunda Guerra? Porque houve uma mobilização total do Estado para você garantir um nível de captura e execução de uma quantidade gigantesca de pessoas em pouquíssimo tempo. Então houve todo um nível de aparato militar tecnológico para acabar com o povo em pouquíssimo tempo, tanto que o nome é Solução Final. Eu até vi um filme esse tempo atrás, eu esqueci. Não sei se alguém que está assistindo já viu aquele filme, que é justamente quando eles vão debater o pacto, eles vão debater a solução final. Eu não lembro o nome desse filme. Foi um filme super tenso que se passa assim numa sala e tal, e eles estão ali. É um filme que conta, né, a história dos generais nazistas chegando a essa ideia da solução final, como será, né? Então, basicamente, e eles vão problematizando, né, como isso funciona, como que é mais eficiente. Então, no ponto de vista técnico-científico, a eficiência para a morte e a morte em escala industrial chama muita atenção no nazismo enfim, o que foram os campos de concentração espalhados pela Europa. Inclusive ontem, né, foi aniversário da libertação de Auschwitz. Enfim, importante registrar. É claro que essa estrutura de prisões coletivas, como foi quando foram os campos de concentração, eles não se iniciaram na Alemanha. Já tinham outras experiências. Só que se você olhar uma foto daquilo e depois você olha uma foto do que são os campos dos imigrantes nos Estados Unidos, é absolutamente parecido. É absolutamente parecido. É uma política voltada para isso. Então, o fundamento político e que eu consigo socialmente justificar é porque existe o entendimento por parte do fascismo de que existe uma diferença racial, que o americano branco é superior a nós brasileiros, aos latinos, aos imigrantes. E que ao fato de ser superior e o problema que o imigrante me traz, que é o fato de me tomar os postos de trabalho e me empobrecer, mesmo sendo mentira, mas é o que se conta, justifica com que eu possa fazer isso. Kigo, Oi. o filme, por acaso, é A Conferência? Pronto, a conferência. Quem que falou? O Juraia. Beijo pra você. Juruaia, aliás. É, esse filme mesmo. Filmaço, cara. A conferência. Fica aí de referência pra galera. Eu me perdi no raciocínio. Justifica a prisão. Então você pega, só para acabar o argumento, eu já passo para você, Fique em paz. mas é que nesse sentido, exatamente o mesmo raciocínio do nazifascismo do século XX do que é de Trump. Para você ter ideia, o Trump recebeu um outro fascista, que é o Bukele, o ditador de El Salvador, que tem feito aquelas prisões de ultra segurança. O Bukele vai alugar aquelas prisões para o Trump para colocar imigrantes. Só que as prisões lá são conhecidas como prisões que ninguém nunca sai. Quem entra de lá não sai. Inclusive tem uma matéria na Folha de São Paulo que é assustadora sobre isso. Então quando a gente olha do ponto de vista da supremacia racial, essa política de identidade excludente, então a minha identidade ela exclui a outra, não pode conviver com a outra, não pode se miscigenar com a outra, que é... Gente, é idêntico. É que eu tô me chocando enquanto eu falo, né? Eu tô raciocinando e tô ficando puto e indignado com isso ao mesmo tempo. Vocês me desculpem. Mas como você diferencia? Eu fico pensando assim, se alguém quisesse me refutar, como que você refuta? Porque veja... E o Trump nunca escondeu, né? Ele já falou que o povo venezuelano é feio, que ele queria que migrassem para os Estados Unidos povos brancos, noruegueses.
Ele não... Acho que ele não tá muito ofendido que a gente acha isso dele, não. Não, ele não escondeu, mas por que que a grande mídia não faz isso? É que eu acho que é a mesma coisa daquilo que o pessoal brinca, né? Que a gente via nos livros de história, os campos de concentração, e ficava, nossa, como que as pessoas conviviam com isso, né? E como tá aqui a gente convivendo com isso, eu acho que leva, inclusive, o motivo dessa live, que é essa inquietação, que é como o sistema internacional, como o povo estadunidense, como nós, irmãos todos desse mundo, né? Estamos vendo isso acontecer. Não, pois é. Então vocês vejam, né? Enquanto o Trump tem o ICE, só para retomar a live da semana passada, né? A gente discutiu muito como o ICE, que é essa política aduaneira e alfandegária, ela hoje é usada como um aparelho do paramilitarização. Nossa, é difícil demais falar essa palavra. Paramilitarização das forças mais reacionárias e as milícias armadas dos Estados Unidos pagam com dinheiro público para fazer essa captura de pessoas, de imigrantes nos Estados Unidos. E como você tinha as SS, a SA e a própria Gestapo fazendo isso na Alemanha no século XX. Então, minha gente, eu realmente acho que nessa questão da política migratória, nessa questão da supremacia, hoje, inclusive, me falaram que o Trump teria lançado um vídeo remetendo à questão da superioridade branca, né, tomando leite, que é uma marca da Ku Klux Klan, Ele tá fazendo isso né? quase todo dia, desde a semana passada. Esse o famoso apito de cachorro. Então, eu demorei para entender o que era, eu não sabia o que era. Eu fui descobrir esse negócio do beber leite ser supremacia branca. Eu acho que foi no governo Bolsonaro, que o mano bebe leite lá, não lembro quem que era. Secretário da Cultura. Ah, aquele bobo que tá preso, inclusive, não tá? Cara, que fascista, tinha tanto, né? Felipe Martins. Foi ele que fez essa live? Então, eu fui descobrir lá, eu não sabia que era isso. Depois que eu entendi que os supremacistas brancos usam leite como essa questão da pureza branca, que você introduz o branco, e tem se branqueia por dentro. Tem uma lorota envolvendo lactose, tem ciência nazista, cara, né? Nada que deva ser levado a sério. Quando eu quase fiz 30 anos, eu descobri que eu tenho uma pequena intolerância à lactose. Você que é branco como a neve. Pois é. Então, enfim, eu queria... Pessoal, eu queria fazer uma coisa. Você viu a história daquele enfermeiro que foi assassinado pelo ICE, né? O Alex Pratt? Sim. Cara, ele era, enfim, um estadunidense, nato. Enfermeiro, inclusive, no hospital de veteranos. Ele andava armado, inclusive, porque ele era um veterano militar, né? Ele foi assassinado de joelhos, desarmado. Foi um erro, entre muitas aspas, né? Do ICE. Qual que tem surgido o papo da extrema-direita estadunidense para justificar a morte do cara? Que ele era comunista, que ele era de esquerda. Tá justo, botar então, beleza. Então você começa a ver, né, como essas personificações do inimigo interno e do inimigo externo, a que favor elas estão operando. E um regime fascista, ele precisa construir a narrativa do regime do inimigo interno e do inimigo externo. Carlos, eu concordo com você, mas eu não vou ler seu comentário inteiro. Mas eu concordo com você. Depois eu leio, mano, juro por Deus. A gente tá controlando aqui os comentários, depois eu vou ler. Bom, e o último ponto que eu levantei aqui é fácil, rápido, e a manchete dela é em letras garrafais. Imperialismo. A gente poderia, inclusive, colocar uma outra palavra que seria o expansionismo. Veja. Então você tem, vamos tentar caracterizar de forma muito rápida aqui, o imperialismo ele é caracterizado pelo Lenin como a fase superior, mais apodrecida do capitalismo. Então, a partir do monopólio da financiarização do capital industrial, você precisa dominar mais povos, não só sob controle direto, mas indireto, mas principalmente econômico e militar. Eu acho que talvez um resumão do que a gente pudesse explicar o que basicamente é isso. E se a gente olhar para trás, a partir do que e as coisas todas vão se linkando, né? Você vai ver que uma remete à outra, então a coisa tudo faz parte de um pacote chamado fascismo, né? Então, a partir da compreensão do Adolf Hitler de que o povo alemão tinha superioridade, aquela coisa toda, ele tem uma tese que é a tese do espaço vital, que justificaria, inclusive, a expansão dos limites e das fronteiras da Alemanha.
Então justifica a Alemanha passar a tomar territórios que supostamente, historicamente, eram delas, que era da Alemanha. Então ele poderia avançar. E você parte para um... Quando você vê aqueles mapas da Segunda Guerra, você primeiro consegue entender exatamente o que era a tática dele, mas fica muito claro assim, o domínio territorial do nazismo. Então, enquanto a Alemanha, enquanto a Itália partiu muito para o norte da África, enquanto o Império japonês promoveu uma barbárie desumana desgraçada, gente, porra, na Ásia. Então, Coreia, Vietnã que era Indochina na época, a própria China, enfim, um domínio japonês feroz, né, uma forma colonial mesmo, assim, feroz. Diziam, inclusive, estuda-se esse debate, que o próprio exército japonês tinham legiões de mulheres que se prostituíam para saciar os seus soldados. O imperialismo japonês era uma coisa impressionante. Proibiu a Coreia de falar o próprio idioma, Sim. das pessoas terem seus nomes em coreano. Tipo, mudar o nome, era um negócio violentíssimo. Que era um ataque político, mas também era cultural, né? Tornar os outros também japoneses e tal. Então você vê isso muito forte na questão do regime japonês, né? Você vê na Itália muito fortemente, principalmente no norte da África, né? Então isso é uma coisa que acontece muito fortemente na África, no norte da África principalmente. Você tem a invasão na Grécia, você tem, enfim, vários movimentos de invasão e de expansão da Itália, todos mal sucedidos, diga-se de passagem, e que os brasileiros, inclusive, né, os nossos pracinhas se deram um show de bola lá, chutando os fascistas para tudo que é lado. Um orgulho maravilhoso e que eu acho que, inclusive, fala pouco, viu? Acho que o Brasil subestima a nossa participação na Segunda Guerra Mundial. E eu acho que foi um papel muito importante. De verdade, assim, foi... eu acho que a gente precisava falar mais. E vamos falar sobre isso qualquer hora. Vamos falando. Pensando agora, assim, deu vontade. Porque, a gente basicamente quase ignora o fato do Brasil ter enviado muita gente, inclusive reza a lenda que os brasileiros tinham os melhores atiradores da aeronáutica, porque como, a aeronáutica do Brasil é um negócio tão ruim que era treinado, nos avião velho, antigo, camira tudo cagada. Aí quando pegaram os aviões bons, a turma que acertava tudo e tal. Artilharia também. Então, assim, eu acho que depois vamos fazer sobre esse negócio. Vamos chamar alguém Farinazo de novo aí, alguém... Farinazo ia adorar falar disso com você. Esse assunto aí que eu não cara do muito, Farinazo esse assunto. Porque, enfim, onde eu fui que eu falei? Bom, a Itália, que a Itália só tomou ferro para todo lado. A Itália teve um desempenho, muito abaixo da crítica na Segunda Guerra, né, do ponto de vista militar. Graças a Deus. Amém. Mas, enfim, fez esse movimento. Então, a gente falou do Japão e aquela parte do Sudeste Asiático, né, de forma geral. Tem a Itália e você pega a Alemanha, faz essa questão do espaço vital, começa um avanço para a Polônia e depois ela vem com tudo para o Ocidente, né, para a Europa Ocidental. No ponto de vista do imperialismo e do expansionismo, em vários lugares eles faziam uma política dupla. O que eu quero dizer com isso? Em alguns lugares eles colocavam os próprios alemães para dirigir os países. Em outros lugares eles conseguiam colaboracionistas, quer dizer, aquele camarada que era do país, mas topava colaborar. Então ele fazia um governo parça dos nazistas que estava de joelho, rendido, submisso, não? Que colaborava integralmente com os interesses dos alemães, no caso da Alemanha nazista. Mas é impressionante como isso se relaciona com o que você acabou de falar, deles, da parte da democracia liberal, deles não participarem de órgãos multilaterais, né? Exato, porque eu vou conquistar o teu território, porque eu preciso de plantar no seu território, eu preciso das commodities do seu território. Como eu não vou ter como negociar com você, Exato. Eu vou tomar o teu país. Porque basicamente, gente, é que, assim, quando a gente desce nessa discussão mais densa da dominação territorial, não é só por que eu domino? Por que uma nação domina, coloniza, desse ponto de vista que a gente está caracterizando assim, desse ponto de vista imperialista, invade o território? Que aí é o suprassumo do materialismo, né? Terra. Então, é terra,
é riqueza natural, é indústria já pronta, é mão de obra, é mercado consumidor, tá tudo isso no bolo. Exato. Então não é só domínio porque eu sou superior. Também tem uma motivação, ou sobretudo tem uma motivação econômica. Eu preciso de mais gente para comprar os meus produtos, para incentivar a minha indústria, mas os caras também têm indústria, tem planta industrial no outro país. Eu vou tomar para produzir o que eu quero. Porque também tem minério de ferro, também tem cobre, também tem ouro, tem petróleo. Eu preciso alimentar a minha tropa. Então, porra, eu vou pegar as tuas terras agriculturáveis e vou plantar na tua terra. Você acabou de falar a palavrinha mágica, né? Tem petróleo. Tem petróleo. Pois é. Então, do ponto de vista, você pega esse domínio territorial, imperialista, expansionista, tem esse fundamento. Então, eu falei tudo isso, mas a Gi matou a pau. Quando a gente pega o Trump, o que ele tem feito, gente? Pô, Venezuela... Porra, eu vou tomar o petróleo de vocês. Eu vou botar Chevron, até Chapa, Sete Irmãs, as minhas petroleiras, para tomar o petróleo que é do povo venezuelano, porque eu quero, porque eu sou forte. Lasque-se o multilateralismo, lasque-se os acordos da ONU, da OMC, lasque-se o que está tudo sendo feito. Eu vou porque eu posso, senão enfio uma bomba nuclear no teu território. É o que o Trump fez. Ele sequestrou um presidente da República, Jesus Cristo. Por outro lado, o que o Hitler fez também? A mesma coisa. O meu exército é mais forte, eu vou te subjugar. Eu vou entrar no teu país, eu vou bombardear o teu país, eu vou matar, eu vou prender, porque eu sou mais forte que você. Então tem esse... E aí você pega o caso da Venezuela, é claro que no século XXI tem um esmalte mais moderno, não é exatamente o que era no século XX. Você tem guerra híbrida, você tem soft power, você tem inclusive zona de controle econômico sem você precisar invadir, que é o que eles têm feito em uma série de outros lugares. Então se você pega o que está sendo feito no Oriente Médio, acabei de falar da questão da Palestina. A resolução do tal do Conselho de Paz do Trump é... Agora, a Palestina vai passar a ser um território colonizado dos Estados Unidos, pô. Mas a gente pode pegar o Irã, a gente pode pegar o Iraque, a gente pode pegar a Líbia, a treta toda com... Porra, a treta toda com o Irã se dá basicamente por quê? Porque o Irã... E aí não estou defendendo o regime iraniano. Tem uma série de contradições, questões culturais, políticas que nós podemos conversar outra hora, sem problema nenhum. O fato é que o Irã tem uma postura altiva e insubordinada aos interesses norte-americanos. Inclusive, o Irã tem um projeto nuclear. Por que os Estados Unidos não querem que o Irã tenha um projeto nuclear? Por que os Estados Unidos têm direito de ter ogivas nucleares com poder destrutivo de sei lá quantas vezes o planeta Terra, mas o Irã não pode ter o seu projeto nuclear? Por que o Brasil não pode ter seu projeto nuclear? Por que a Argentina não pode ter seu projeto nuclear? Não, porque os Estados Unidos têm presidentes, como a gente pode ver, muito confiáveis, né? Muito confiáveis, para ter esse tipo de poder na mão. Então, o domínio também se dá a partir disso. Então, se a gente coloca essa questão do Oriente Médio, que era o filé mignon do petróleo, a coisa toda, e agora o Trump ele tem a moral de chegar e dizer assim, esse, né, América Latina está no centro e esse é o meu hemisfério. Eu sou dono desse hemisfério. Eu faria o que eu quiser com esse hemisfério. Eu vou drenar até a última gota de petróleo e de sangue desse hemisfério. Se isso não é uma política de expansão, de colonização, de império mesmo, de imperialismo do mais estrito senso, então acho que a gente consegue demonstrar por A mais B como essa questão se caracteriza, inclusive no ponto de vista, no aspecto de um programa do fascismo. É claro, é um fascismo ao século XXI, onde tem Twitter, onde tem internet, onde está conversando. Tem a sua camada cultural, social dos nossos tempos. Tem A gente não pode pegar e olhar para trás, como disse no começo da live, e achar que é igual. É óbvio que não é. E tem um acúmulo de todos nós que resistimos ao nazismo, ao fascismo, do nosso partido, das pessoas que estão há um século. Tem um acúmulo de saber se defender, de saber lutar, de saber fazer a crítica, coisa que pegou todo mundo surpresa da primeira vez. Mas eu também ia colocar que talvez não está nem aqui na produção, não vou pegar a produção de surpresa agora, Ixi. que talvez o último ponto de convergência que a gente tem, que eu possa colocar, entre todos os regimes nazifascistas e o regime de Donald Trump, é que todos eles tiveram uma puta resistência popular dentro do seu país. E todos eles perderam. Todos eles foram derrotados e todos eles tiveram megas resistências lá dentro. Não à toa você tem, a resistência italiana ao fascismo foi muito forte. A Bella Ciao, que depois foi usada
no Casa de Papel, a Bella Ciao era o hino antifascista italiano. Porra, a Revolução dos Cravos foi, porra, a derrubada da ditadura fascista em Portugal. Você tem uma série de histórias heróicas de resistências populares na Alemanha, que quando o povo não conseguia se organizar, dava um jeito, sabotava, ia pra cima, montava a guerrilha, não resistia, ou, porra, ia fortalecer os companheiros que estavam resistindo em outros países, né? Na Itália eram os partisans, porra. E no Brasil, porra, a resistência desde sempre. E hoje nós caracterizamos, porra, não só os camaradas do PCdoB que são forjados nessa briga, mas tantos outros companheiros de outras organizações que também têm esse compromisso antifascista. E como nos Estados Unidos hoje a gente vê rebeliões populares acontecendo lá, talvez tendo essa caracterização mais forte, inclusive bonita de se ver, que é essa nova roupa, essa reconstrução dos Panteras Negras, mas grandes rebeliões populares, marchas, pô, com menos 50 graus e a galera lá, pô, tô resistindo. Já diria Nelson Rodrigues, sempre nasce uma flor no asfalto, né? Pois é, então você vê, então eu peguei a turma aqui que é o seguinte, eu tinha colocado 5 tópicos e botei mais um aqui, Gi, porque eu sinceramente acho que essa é um fator determinante. Há muita resistência popular, há muita resistência dos trabalhadores, da juventude, do povo mais simples contra o regime fascista, porque em todos eles, eu não coloquei aqui porque é uma pauta econômica que talvez a gente tenha que trabalhar um pouco, um roteiro só para falar sobre isso, só que em todos os regimes nazifascistas, também no regime de Donald Trump, quem paga a conta dessa militarização exacerbada, desse dinheiro com a autocracia, é o trabalhador, porque são regimes ligados necessariamente com as elites econômicas e agora com as elites financeiras. O Trump não está do lado do povo trabalhador americano, ele está do lado do Donald dele, ele está do lado do Elon Musk, ele está do lado do Vale do Silício, está do lado das fintechs, das big techs, esse é o lado dele, dos bilionários, porque existe uma questão de classe aqui também colocada. Então, tanto na Alemanha, na Itália, no Japão, quem foi massacrado foram os trabalhadores, que no caso da Alemanha tiveram um pequeno ganho de melhora de vida no começo, mas logo depois perderam os direitos, os sindicatos foram fechados, questão das pensões, o salário foi congelado, é o que você vê agora acontecendo nos Estados Unidos. É só você perguntar, ver qualquer pesquisa de opinião lá, o custo de vida não para de subir. Não à toa a gente teve um prefeito de esquerda eleito nos Estados Unidos, que a grande plataforma dele qual é? Congelar o aluguel, porque o custo de vida hoje em Nova York, maior cidade dos Estados Unidos, é impagável. E o salário lá não sobe. Tamanho é o desmonte dos direitos trabalhistas nos Estados Unidos. Isso se acelerou muito, meus camaradas, durante o governo de Trump. Se no Brasil, que Bolsonaro, tinha... É que eu acho ainda que o Trump tem um domínio do Congresso maior do que o Bolsonaro tinha no Brasil. O nível de resistência do Bolsonaro foi muito forte durante todo o governo dele. Mas, você pega Temer e Bolsonaro para falar do Brasil, reforma da Previdência, pejotização, reforma trabalhista, não sei o que e tal, foi lascando a vida do povo. Não à toa hoje qualquer restaurante não tem mais garçom CLT, tudo PJ, vendedor de tênis, então pejotizou tudo. Quer dizer, acabou com os direitos dos trabalhistas e você, assim como eu, não vai se aposentar, porque os caras fizeram a reforma da Previdência, não tem aposentadoria. Eu e a Gi, que somos aqui nascidos no final dos anos 90, não vamos nos aposentar. E provavelmente você está assistindo também vai ter uma dificuldade grande por causa, da reforma da Previdência. E você não imagina o que são os ataques dos direitos lá nos Estados Unidos. Então, assim... Para começar, que já nem tinha direito, né? Isso eles não são chegados. Nem tinha direito de direito. Não. Mas você imagina o que não está sendo agora. E quem está pagando a conta de problema de inflação, quem está pagando a conta da financiarização e desindustrialização dos Estados Unidos hoje é o trabalhador. É o trabalhador, que tem qualificação, mas o mercado de emprego não absorve esse cara lá, porque a financiarização da economia americana é tamanha que esse cara hoje tem um problema de emprego de verdade. O desemprego lá não é baixo. Mas reafirmando que você estava falando da resistência popular e está no nosso roteiro, já é factual a reprovação do Trump nos Estados Unidos. É verdade. Tem... Já são 2 pesquisas que mostram a desaprovação do governo. Em menos de 19%, segundo a matéria que a gente ia mostrar para vocês hoje.
aprovação líquida, que isso é aprovação menos desaprovação é menos 19, que significa, então, que você comparar uma com a outra, hoje 20% a mais reprova o governo Trump. E vários, inclusive, 60% reprovam a política imigratória dele. Mas economicamente também existe uma resistência muito grande mesmo. Ufa! Ó, eu não só acabei aqui de falar tudo que estava roteirizado, quem estava conversado, falei mais, a Giovana me deu uma puxão de orelha ao vivo, vocês ouviram, porque estava no roteiro, porque eu falei que não estava. Mas, porra, eu me empolguei, cara, porque o assunto é... Eu tava com esse negócio na cabeça fazia tempo que eu queria falar. Você tava afim de falar disso, né? Eu tava. Mas eu acho que tá na garganta de todo mundo, Não, né, mano? tá. A gente vai abrindo o jornal e vai ficando deprimido, né? Mas eu acho que a grande conclusão nossa é a seguinte: nós podemos caracterizar Donald Trump como fascista sem medo, dei aqui um monte de elemento pra você, então vai discutir lá na família? Tá aqui os elementos pra você, pode falar tudo isso aí, ó. Tá perfeito. Porra, um roteiro construído a 8 mãos não tem como dar errado. Então vai por mim que vai dar certo. Você pode confiar que é o que vai rolar. E eu queria convidar, então, ó, quarta-feira que vem tem live de novo. Se que tiver sugestão de tema, manda aqui pra gente também dar uma olhada, pra gente escrever junto. Tem um monte de coisa que eu queria falar, que eu quero formular. Pedir pra você que tá assistindo até agora. Você chegou até aqui, né, bicho? Dá um like, se inscreve, deixa seu comentário aí. Vai sair corte essa semana, então, porra, nós vamos fazer os quadradinhos. Pra quem não conseguiu acompanhar a live inteira, ou quer, sei lá, só passar um café. Você quer um negócio rapidinho pra você passar um café? Tá cheio de corte aqui do Farinazo. Vai rolar. Porque tem 2 abas aqui, que uma é o ao vivo, a outra é vídeos. Os cortes estão nos vídeos. Procura lá. Então, se você perdeu a live da semana passada, tem coisa lá também já. Tem coisa. Do Farinazo. Então, porra, tá ficando massa. Fechou? É isso, aça a vitória, que sempre? 8h50. Eu falei que você falou meia hora mais. Quase 1h30. Porra, eu me empolguei. Desculpa, a gente que fez licenciatura dá uma empolgada, né? Desculpa. É 1 hora só que combinado aqui. Tamo junto, gente. Então, ó, até semana que vem, 19 horas, vamos montar grupo no WhatsApp. Vai sair essa semana o grupo no WhatsApp. Perfeitamente. E se você quiser acompanhar as nossas lutas, quiser se organizar com a gente, deixe seu comentário aqui que nós vamos te chamar para você entrar nos grupos de WhatsApp e vir lutar junto comigo e junto com a Gi e junto com essa rapaziada boa que constrói esse canal com nós. Queria agradecer aqui ao Carlos Franco, que falou bastante com a gente durante a live de hoje. Tamo junto, Carlinho. Acabei pulando boa noite para Sandra Turri. Obrigada, Sandra. Larissa, Carlão, Mentirinha. Valeu, gente. Tamo junto, é nóis. Até semana que vem. Beijo.